Olá pessoal, sou a Tiziana. Sou o Thiago. Nós não somos teólogos, mas estamos lendo a Bíblia, somos cristãos e queremos compartilhar com vocês hoje a leitura do livro de Êxodo. Êxodo significa saída. Ele foi escrito por Moisés, é um livro que tem 40 capítulos e ele inicia trazendo o início ali do primeiro capítulo de Êxodo, falando um pouquinho da trajetória de José rapidamente, para lembrar que 70 pessoas, descendentes direto de Jacó, entraram no Egito junto com José. Só o que acontece? Nesse meio tempo, essa geração que entrou com ele, morreram todos, só ficaram os filhos de Israel, que foram se multiplicando rapidamente e era uma geração, foi se tornando uma geração muito forte, né, muito poderosa. Nesse meio tempo, o que aconteceu? Um novo faraó se levanta e ele não soube, não conviveu com José, não sabia da história de José. E aí ele se assusta de ver que quão grandiosa e numerosa é o povo hebreu, é o povo de Israel. Então eles começam a escravizar todo o povo de Israel nesse mesmo tempo. E quanto mais eles afligiam, a palavra fala que quanto mais eles afligiam o povo hebreu, mais eles se aumentavam, mais eles se multiplicavam. E então o faraó dá uma ordem que as parteiras, quando forem fazer o parto das mulheres hebreias, que exterminem com as crianças que são meninos. As meninas podiam deixar viver, mas os meninos tinham que morrer. E as parteiras temem muito a Deus e não fazem isso. Então os meninos vão nascendo e muito mais forte, cada vez mais forte eles vão se tornando. E aí o faraó vê que não tem jeito, então ele dá ordem para que esses meninos, os bebezinhos que nasceram ali até 2 anos, que são jogados no Rio Nilo. E aí vem a história de Moisés, que é uma história muito linda e poderosa, um homem usado por Deus realmente. A mãe de Moisés esconde ele por 3 meses, né? Ele era um menino muito forte, muito bonito. E aí, quando ela vê que não tem mais condição de esconder ele, então ela coloca ele num cesto, ela veda esse cesto, né? E coloca ele no rio. E quando esse cesto vai descendo no rio, a irmãzinha dele acompanhando tudo, né? Miriam vai acompanhando ele. E a filha do faraó, ela encontra Moisés. Então, Miriam, muito sábia naquele momento, ela vai e oferece uma ama, né? Para que cuide do menino, né? Porque é um menino hebreu e a filha de Faraó já vê que é uma criança hebreia. Então ela aceita e ela paga, né? Para que a mãe de Moisés mesmo possa cuidar dele nesse tempo. E Moisés é criado no palácio, né? Com todas as regalias de um príncipe, de um filho um filho da filha do faraó, né? Ele também consegue, né, dessa forma ter estudos, os costumes egípcios e tudo mais. É um momento da vida de Moisés, ele sai, né, e ele vê um egípcio espancando um hebreu quase até a morte, e ele vai intervir com esse egípcio e ele mata esse homem. E aí ele fica já, né, desesperado ali com aquela situação, e depois tem outras situações que acontecem, que ele vai falar também com pessoal hebreu, e eles perguntam: quem é você para intervir entre nós? E ele vê que todo mundo já sabia daquela morte do egípcio, e ele teme e ele foge. Ele sai do Egito, ele vai para outra terra, que ele vai ele encontra daí, na verdade, a família de Jetro. Que Jetro tem uma filha, chama Zípora, e Moisés ali tem ela em casamento como sua esposa e posteriormente filhos, e acaba ali morando na casa de Jetro, estando ali. E começou a conviver em outra terra. E os hebreus lá no Egito continuaram escravos e sendo açoitados, e cada vez pior. E eles clamaram a Deus, e Deus ouviu esse clamor. E Deus aparece a Moisés através de num arbusto, numa árvore, né? Ela estava em chamas, mas ela não era consumida. E Deus fala com Moisés, né? Você será o libertador do povo de Israel, né? Ali já é tremendo, né? A presença de Deus em Êxodo é muito relatada. E Moisés, né, ouvindo aquilo, ele: rapaz, será que é eu, né? Mas eu tenho isso, aquilo outro. E Deus falou: é você, né? É você é o libertador. E ele recebe aquela palavra, ainda com dúvida, mas ele recebe. E ele sai de volta para
para o Egito. Quando ele vê, o irmão dele já está vindo também, Arão, que vai ajudar muito ele nessa caminhada aí. Já está vindo, Deus também tinha falado já com Arão, e eles vão até o encontro aí do faraó. Ele chega no faraó e fala: rapaz, Deus falou conosco, comigo, e tem que libertar o povo. O faraó, diz a Bíblia, que ele endureceu seu coração, falou: não, como vou libertar o povo? Não vou libertar, não. E aí eles falam novamente, ó, porque o Senhor Deus falou, né? O Senhor Deus falou, não, se endureceu o seu coração. E aí vem a famosa 10 pragas do Egito, né? O Egito tinha muitos deuses, e as 10 pragas também vem quebrando muito essa questão. Então a primeira praga, a água se transforma em sangue. Já pensou isso? Que terrível, né? Crítico demais, o cheiro, né? Meu Deus. A segunda, praga das rãs, né? Levantou rã para tudo que é lugar, tinha rã em tudo que é trem. A mulher abriu uma panela, saía a rã, abriu... Enfim, o negócio foi tenso. A terceira, praga de piolho, né? Já teve piolho? Ah, isso é tenso. Tá? Na escola, a pessoa, todo mundo tendo piolho, crítico também. Enxame de mosca para tudo que é lugar. O cara abrir a boca de manhã para levantar, ou tava com sono, mosca, crítico também. A quinta praga, morte sobre os rebanhos, sobre o gado. Foi vários aí exterminados. A sexta, feridas purulentas em todo o corpo, aquela ferida que fica ali, né, saindo aquela água, aquela questão ali que não sara, ela não fecha, ela não veda. A terceira foi uma tempestade de granizo, a sétima, desculpa, foi uma tempestade de granizo, juntamente aí misturada com fogo. Foi bem crítico, arrasou muita parte do Egito. A oitava foi gafanhoto. Tem gafanhoto? Gafanhoto bruto mesmo, é da família do gafanhoto. Ele fala até outro nome, porque era um gafanhoto muito grande, então arrasou ali várias coisas, plantações e tudo. E a nona veio trevas sobre o Egito. Então o que quer dizer? Que não saiu o sol por alguns dias, tudo escuro ali, trevas realmente. E mesmo assim, o que aconteceu com o faraó? Coração endurecido. Endureceu seu coração, não deixou o povo sair. O que aconteceu? Aí veio a última praga, a morte de todos os primogênitos. Essa foi, com certeza, as outras foram críticas, mas essa é a mais crítica. E Deus falou também para o povo. Todas as pragas, o povo de Deus, os hebreus, não participaram, porque na terra onde eles estavam não chegava isso. Eles estavam no Egito, mas separados. Mas essa também iria chegar ao povo hebreu. Então Deus dá uma orientação que é muito específica para sacrificar os cordeiros, passar nos umbrais das portas, né, em cima e nas laterais. Se você for ver, né, esse daí é o sinal da cruz, né? A cruz, depois a gente vai entender isso no Novo Testamento. E eles fazem esse sacrifício, eles fazem isso, eles entram em oração, e isso é considerado a Páscoa, a passagem. Depois também vem muito forte isso com o Jesus, né, o nosso Cordeiro Pascual. É tremenda essa palavra. E vem essa mortandade sobre o Egito, e tem choro e planto em tudo, inclusive também o filho do faraó morre. E aí Faraó fala assim para eles: cara, vão embora, saiam dessa terra do Egito. Sim, e Deus é tão tremendo que quando eles saem de lá, os egípcios, eles ofertam na vida deles. Eles não saem de lá de mãos vazias, né? Eles vão embora adorar o Senhor no Egito, no deserto, como eles queriam, estavam pedindo, e eles liberto, mas eles levam muitas coisas, né? Os egípcios, eles doam muitas coisas para que eles vão embora mesmo e levem tudo, né? Porque o choro, o luto sobre aquele lugar estava muito grande, né? Então eles queriam se ver livre deles, né? Então acontece o êxodo, a saída mesmo do povo, e eles vão para o deserto, mas Faraó se arrepende, vai atrás dele com todo o seu exército, carros, cavaleiros. Às vezes a gente ouve isso, mas tem algumas traduções que falam assim que o povo temeu muito, tipo é tanque de guerra, é caça, é um negócio muito barulho naquela época para os hebreus. Eles falaram: poxa, agora nós vamos morrer. E acontece também que Deus fala com Moisés, ele coloca o cajado e o mar, né, aquela parede de água, abre-se, o mar vermelho, passa todos os hebreus, e quando os egípcios vão passar, a água se fecha e mata eles todos na praia. E eles vão para o deserto peregrinar, né, para chegar na terra prometida de Canaã. E lá, desde lá, já vem várias coisas acontecendo com eles, né? Deus vem livrando eles, manda maná do céu,
Em tudo Deus guarda eles, né? O povo às vezes questionando Moisés de algumas coisas e Arão, mas em tudo, em cada coisa, Deus guardou do povo dele no deserto. E aí tem uma parte muito assim que a gente ficou muito vidrado quando Deus desce, o Todo-Poderoso, na presença de Deus, até um monte de Sião, de Sinai. Desculpa, e ali fala para ele cercar o monte. Era muito forte a presença de Deus em raios e trovões, e Deus falando, e o povo temeu. Aí Moisés foi, e aí tem também os famosos 10 mandamentos que Deus escreve ali em tábuas para Moisés. Só que quando Moisés desce, o povo está corrompido, tem feito bezerro de ouro, ele quebra aquelas tábuas, ele pede perdão a Deus pelo povo, intercede pelo povo. Deus tem misericórdia, alguns são exterminados. E ele volta novamente e Deus fala com ele novamente, vem as tábuas novamente. E aí Deus começa a falar com ele sobre a construção do templo, da arca da aliança e tudo que Deus queria fazer para os sacerdotes e ofertas e tudo mais. Sim, esse livro de Êxodo é um livro assim que você precisa ler na profundidade para que você entenda, porque nós estamos resumindo tudo aqui. Mas ele é um livro que fala de detalhes, que Deus dá detalhes ao seu povo. E eu vejo muito assim, que nós precisamos ser assim, que nós precisamos fazer tudo com excelência como Deus faz com excelência. Então ele é um livro que a gente precisa ler. Muitas das vezes nós lemos ele rapidamente porque vai dando medidas, vai dando aquilo que precisa ser feito. Mas eu quero que você pare para refletir sobre isso e saiba que nós precisamos ser como nosso Pai, que nós precisamos pegar essa característica dele, de servir em excelência, de fazer tudo em excelência, com mínimos detalhes, com muita perfeição, porque tudo que nós fazemos para Deus, aliás, tudo que Deus faz para nós é perfeito. Então tudo que nós formos fazer para Deus precisa ser perfeito, assim como Ele é conosco. Assim como Ele cuidou do povo no Egito, assim como no deserto Ele não deixou que faltasse comida, Ele não deixou que faltasse água. Quando o povo de Israel foi atacado pelos amalequitas, o Senhor também os livrou. Então o Senhor tem nos livrado neste tempo também. Que você leia esse livro na profundidade e que você busque ter essas características do Pai, de agir com excelência, de fazer tudo com perfeição como Ele faz para todos nós. E Deus abençoou, o Espírito de Deus estava sobre Bezalel e outras pessoas. O pessoal teve ofertas voluntárias e eles construíram tudo conforme o Senhor ordenava. E quando estava tudo pronto, Moisés ungiu tudo e fala que a glória de Deus desceu àquele lugar. É tremendo demais. E eles continuaram sua peregrinação pelo deserto até a terra prometida, e Deus mandava uma nuvem durante o dia e uma nuvem como fogo durante a noite e abençoou todo esse povo. Deus abençoe, leiam a Bíblia, leiam o livro de Êxodo. E o próximo livro será? Levítico. Deus abençoe. Fique ligado. Tchau, tchau.